Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Advocacia para Todos, um programa da OAB Subseção de Farroupilha em parceria com a TV Cidade. Hoje vamos falar sobre os aspectos jurídicos do consumo de alimentos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo meu colega de subseção, Matheus Tramontina. Tudo bom, Matheus? Oi, Bruno. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Uma honra aqui, tá? Agradeço o convite, muito obrigado. Para a gente começar, qual a importância do estudo de alimentos nessa questão desses aspectos jurídicos, do consumo, enfim? Bom, Bruno, primeiramente, antes da gente falar a respeito do direito da alimentação, enfim, é importante a gente colocar o que a legislação entende por alimento. Então, o decreto-lei, ele, se eu não me engano, o 946, ele vai dizer que alimento é toda substância ou conjunto de substâncias destinada aos indivíduos para garantir a sua manutenção e o seu desenvolvimento. Então, a gente parte dessa premissa, isso é alimento. Agora, caminhando no sentido do direito da alimentação, a gente estabelece, a Constituição Federal ela estabelece que temos como direito a alimentação. Além disso, a Carta de Direitos do Homem, de 1948, estabelece a premissa igualmente. Dito isso, a gente tem as considerações relacionadas à segurança desses alimentos. E o que acontece? A primeira, posso dizer assim, o primeiro documento que vai tratar sobre a segurança deles, definindo o que é impuro, o que é impuro, é a Bíblia, tá? Mas e isso a gente consegue perceber em Gênesis, quando Deus dá para o homem, ou disponibiliza para o homem, concede para o homem alimentos, dizendo, vocês vão poder se alimentar de plantas e frutos dessas plantas. Posteriormente, ainda em Gênesis, ele vai dizer que vocês vão poder se alimentar dos animais que se movem, vivos e que se movem. Por sua vez, em Levítico, essa concepção ela já é alterada. Por que ela é alterada? Porque eles começam a separar o que é o alimento puro e o que é o alimento impuro. Isso ainda na Bíblia? Ainda na Bíblia. O Levítico é um livro do Velho Testamento. Então a gente pode dizer que o primeiro ordenamento jurídico que versa sobre os alimentos é a Bíblia. Por incrível que pareça, a Bíblia é um documento completo a respeito de como a gente deve levar a nossa vida. Me pareceu isso. E aí quando começou a falar aí sobre os alimentos impuros, daí como é que... o que acontece? Como foi tratado? Aí foi feita toda uma listagem do que seriam esses alimentos impuros. E citando como exemplo, a gente tem o coelho como um alimento impuro, a gente tem a lebre como um alimento impuro, o morcego como um alimento impuro, o camelo como um alimento impuro, o avestruz como um alimento impuro. E baseado em quê? Aí que tá, eles vão dizer que o animal, ele para ser considerado puro, ele tem que ruminar e ter casco. E o porco, por exemplo, ele tem o casco, mas ele não rumina. A mesma coisa... E é bom uma carninha de porco, né? Oh, meu Deus! Né? O que acontece ainda, em relação aos animais aquáticos, eles têm que ter barbatanas e têm que ter escamas para ser considerados puros. Exatamente. Então, a gente a Bíblia faz um aparato completo a respeito dessa condição. Além disso, a gente vai para o Evangelho de São Marcos todavia, no Evangelho de São Marcos, Jesus rompe com essa ideia. E ele diz assim, olha, para mim saber se a pessoa é pura ou impura, ou se ela está no estado de impureza ou não, eu tenho que saber o que tem no coração dela, e não o que está no estômago dela. Então, ele rompe com essa ideia. Aí depois, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, a Bíblia vai passar uma ideia de zelo com o próprio corpo, dizendo que o corpo é o nosso templo. E ele é um meio para cultuar a Deus. Bom, com base nisso, a gente já pode ter uma ideia de segurança alimentar ali na Bíblia. Partindo assim,
nesse caminho, a segurança alimentar, ela é posso dizer que ela é um termo que ela comporta diversas dimensões. Uma das dimensões do termo, por exemplo, é o fato da questão relacionada à soberania na produção de alimentos. Outra questão relacionada ao termo segurança alimentar decorre também da necessidade da erradicação da fome e da pobreza no mundo. E a fome, nesse período de pandemia, lamentavelmente, ela avançou e ela assola o nosso país e o mundo. Outra dimensão do termo segurança alimentar refere-se à rigidez e à sanidade dos alimentos. E, Bruno, é esse o enfoque que a gente vai dar nessa entrevista, esse enfoque que eu procuro dar, a rigidez e a segurança dos alimentos a serem consumidos. Ok, então hoje, aqui pra gente, aqui no Brasil, a questão legal da conservação, transporte, fornecimento de alimentos, ela se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, basicamente? Tem alguma outra lei que nos auxilia em relação a isso? Perfeito. A legislação consumerista, ela vai fazer apanhados gerais sobre o assunto, porque a legislação consumerista ela trata dos alimentos e também de todas as outras relações de consumo que existem. Todavia, a gente tem, como já citado, o Decreto-Lei 986, que vai definir o que é alimento, e aí ele define o que seria o alimento in natura, vai definir então uma série de questões relacionadas a alimento. Depois disso, a gente tem a legislação número 11346, que vai definir o que seria segurança alimentar e nutricional, mas aqui me parece que ela define o que é segurança à alimentação, que é aquilo que a gente já tratou, e também ela busca a erradicação da fome. É uma legislação do governo Lula e tem relação com o Fome Zero. Entendi. E a questão do significado do termo consumidor em relação aos alimentos? O que seria, né, levando em conta esse aspecto, o que é um consumidor de alimento? Tá, perfeito. Só depois na questão da legislação tem uma legislação que ela se relaciona com o caso, pode me lembrar, mas relacionado ao consumidor e os alimentos, primeiro eu tenho que explicar o que se entende por consumidor, para a gente poder chegar nos alimentos, tá? O consumidor, quando se trata dessa questão, é importante sempre ter em mente o discurso feito pelo presidente Kennedy em 15 de março de 1962. Tamanho a importância desse discurso que 15 de março passou a ser o Dia Internacional do Consumo e do Consumidor, por consequência. E o que acontece? Percebendo a dificuldade que tinham os consumidores, em especial as donas de casa, de entender os rótulos, saber do que se tratava as substâncias, ele garantiu aos indivíduos a condição de consumidor. Por quê? Porque os seres humanos eles passaram a depender da sua subsistência do mercado de consumo. Eles teriam... Não era como uma vez que você tinha a galinha no quintal de casa, podia matar a galinha e tal. Aí começou a se buscar, digamos assim, alimentos industrializados, porque as pessoas trabalhavam e iam buscar os alimentos. Mais ou menos nesse sentido? Mais ou menos nesse sentido, porque essa forma de produção, de ter sua galinha, ter seu porco, em tese ela teria sido, na sua maioria, superada. Sim. E as pessoas... Com a formação das grandes cidades, que não tinha mais espaço para isso também. Não. E as pessoas, então, elas precisavam se deslocar, para comprar alimentos, por exemplo, precisavam se deslocar até uma mercearia, um mercado e por aí vai. Aí ele garante essa condição a todos de consumidor, e aí a gente consegue extrair disso que a dignidade da pessoa ela acaba se relacionando ao consumo que ela exerce na sociedade. Uhum. Por exemplo, se nós não pudéssemos pagar a nossa conta de luz, pagar a nossa conta d'água, a gente teria sérias dificuldades e com certeza a nossa dignidade estaria afetada. Da mesma forma a alimentação.
na mesma forma, consequentemente, nesse sentido também. É um direito que está atrelado ao consumo. Exatamente. Até porque o consumo, Bruno, ele acaba sendo incentivado pelo próprio Estado em alguns momentos da nossa história. Tá? Bom, fazendo esse breve aparato para nós colocar o consumidor no contexto social, a gente chega no consumidor em si. E o que é o consumidor? Consumidor é aquela pessoa que ele vai retirar o produto do mercado para o seu consumo. Ou seja, eu vou comprar 1 quilo de arroz, eu pego ele e vou consumir esse arroz. Essa é a ideia. E o fornecedor, por outro lado, é aquela pessoa que, vamos usar a figura do comerciante, pela legislação pode ter outras figuras, mas vamos usar a figura do comerciante, e o fornecedor é aquela pessoa que ele disponibiliza desses produtos a serem comercializados. A gente tem também a figura do produtor, enfim, que também se enquadra em fornecedor, mas ele disponibiliza esses produtos. E o fornecedor ele tem que fazer isso com habitualidade e visando o lucro. Claro. O lucro. Se não, se por exemplo, Bruno, se eu vender o meu carro para ti, a minha atividade não é a venda de carros, vender para ti, somos 2 particulares, aqui não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Não é uma relação de consumo. Exatamente. A relação de consumo também, ela está pautada pela vulnerabilidade do consumidor. Daí o que isso significa, Matheus? Vulnerabilidade significa que o consumidor e o fornecedor eles estão numa desigualdade. E aí vem a legislação consumerista para tentar igualar eles no mesmo patamar para que o consumidor ele tenha essas suas expectativas atingidas. Certo. Então agora vamos tentar imaginar a situação onde esse alimento não está adequadamente oferecido ao consumidor. Quais são as leis que tratam disso? Qual é a lei que trata disso? Qual que é a atitude do consumidor? Perfeito. Então, sobre essa questão, primeiramente, eu preciso fazer um aparato sobre uma instrução normativa da Anvisa. E o que ela vai dizer? Ela vai tratar sobre os alimentos contaminados. Contaminados com corpo estranho. E quando eu falo de alimentos, eu também me refiro a bebidas. Tá? Com corpo estranho dentro. Aí o que acontece? Se eu não me engano, o artigo 4º dessa resolução vai dizer os alimentos que não podem de forma alguma estar no interior dos produtos alimentícios ou das bebidas. E são eles, por exemplo, mosca, são baratas. Esses alimentos não podem porque eles têm um fator, eles geram um risco patogênico à saúde desse consumidor. Também não pode ter fragmentos de ratos e de demais roedores, morcegos, não pode ter, a legislação proíbe, vidros, não pode ter, plástico também não. Enfim, e aí a legislação ela define, isso aqui, se tiver isso aqui no alimento, ele é considerado impróprio para o consumo. O inciso 11, ele vai abrir possibilidade de alguns insetos próprios do alimento estarem vinculados estarem presentes com limites de tolerância. Por exemplo, é o caso às vezes quando a gente compra um arroz e tem aqueles bichinhos. Então há um limite, ele é próprio da cultura do arroz, não certo. É algo estranho. E aí é considerado uma falha, mas mesmo assim, para esse tipo de corpo estranho, posso dizer assim, há uma tolerância. Tá? Aí tu vai me perguntar assim, Matheus, mas que tolerância é essa? Pois é. Como é que se mede essa quantidade de bichinhos aí? Perfeito. Aí são feitos procedimentos pelos órgãos de vigilância sanitária relacionados a isso. Tá. Por exemplo, é possível, para ter uma ideia, é possível que dentro de uma lata de extrato de tomate tenha 10 partes desses insetos próprios da cultura do tomate em 100 gramas de extrato. Tá. Então isso é tolerável. O mesmo acontece. E existe uma forma de estudo para que se determine que isso também não faça mal para a saúde do consumidor. Exatamente, por isso que é tolerável. Mas se parar para pensar
eu posso estar consumindo 10% de asa de mosquito do tomate aqui. Isso. Aí diferente, por exemplo, assim, que pedaços de roedores, daí isso aí seriam proibidos, né? Não poderiam. Só esses que são próprios da cultura. Mas olha só, pasme. Por exemplo, ainda vamos usar o exemplo hipotético do extrato de tomate. É possível ter um fragmento de pelo de rato em 100, se não me engano, em 100 gramas de extrato de tomate. Isso perfeitamente possível perfeitamente perante possível, a lei. Perante a norma. Perfeitamente possível. Essa é a tolerância. Isso para mim, Bruno, quando eu tive contato a isso me causou um temor muito grande, porque me deixou claro que toda a nossa cadeia de produção ela está comprometida. Por exemplo, ela está comprometida e ela é capaz de expor a saúde do homem a risco. Esse é o maior problema. Certo, entendi. E agora, essa questão não tem como a gente ficar muito... passar por cima sem comentar, né? Tu que é um estudioso do assunto, quais são os casos que mais aí te chamaram a atenção em relação a corpos estranhos? Acho que todo mundo tem uma história com isso, né? Conhece, ouviu falar. Mas quais, digamos assim, juridicamente, quais os casos que tomaram maior notoriedade assim, em relação a corpos estranhos em alimentos? Bom, posso dizer para ti, o que eu mais vi nesse tempo de pesquisa foram insetos em vasilhames de refrigerantes. Isso foi o que eu mais vi. Só que também tem questões inusitadas, né? Por exemplo, o que é inusitado? Aliança num biscoito. Né? Então, aliança tá dentro de um biscoito. Isso aí, então, o que aconteceu? É um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. A criança, ela mastigou o biscoito e quando ela percebeu, estava com uma aliança na boca. E aí ela cuspiu, enfim. E aí, num primeiro momento, ela teve uma indenização garantida. No segundo momento, o Tribunal de Justiça reverteu isso e ela teve só a indenização restabelecida no Superior Tribunal de Justiça. Tá, entendi. Mas aí o contato dela foi, ela viu, comeu, engoliu, como é que foi? Aparentemente ela não viu. Ela só percebeu quando ela estava mastigando. Tá, não chegou a engolir. Não chegou a engolir. Isso faz diferença para a questão da indenização ou não? Faz, e vamos chegar lá. Outro caso inusitado que eu gostaria de compartilhar também é o fato de uma lata de extrato de tomate, mais uma vez, extrato de tomate, uma mãe que fez uma macarronada com o filho, esse caso de Brasília, ela encontrou, enfim, depois que ela fez, ela encontrou um preservativo dentro. Já tinha feito a macarronada. Sim, depois que o filho ingeriu, enfim, o produto ali, o molho, ela percebeu que tinha um preservativo. E aí, mesma coisa, indenização e tal, a empresa foi condenada a pagar 6 mil e tantos reais, não vou me lembrar, mas sim, isso para mim foi muito inusitado. Um preservativo. Aí tanto o caso foi tão notório que ela pegou e levou a lata na delegacia e foi feito análises periciais no recipiente e aí se constatou que o produto era impróprio para o consumo. Sim. A questão relacionada a ingerir o produto ou não, sim, ela faz diferença, pelo menos aos olhos do STJ. O que acontece? O STJ hoje ele tem dois entendimentos sobre essa questão dos alimentos. O primeiro deles, ele vai dizer assim, olha, para mim garantir uma indenização por dano moral, eu preciso que o consumidor ele ingira esse alimento, ele deglute esse alimento. Para o dano se efetivar. Isso vai configurar naquilo que estavas me questionando antes, o acidente de consumo, previsto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui temos um acidente, responsabilidade pelo fato do produto. Aqui então, sem maiores discussões, vai ter o direito à indenização por dano moral, o caso bem específico. Aqui a gente tem, então, a conduta do fornecedor, que ela foi culposa, o produto no mercado, que ele colocou e ele também não cuidou, para ver se ele estava próprio, se ele era adequado ao consumo. A gente tem aqui o dano
E o nexo que liga as condutas que ligam, que resultam no resultado que é o dano. Certo, entendi. E o que acontece aqui? Me perdoa novamente te interromper. Fica à vontade. E aí, o que acontece aqui? Por que eles entendem isso? Porque eles entendem que a legislação não consumir, a legislação consumerista, ela já dá um caminho. E qual é o caminho? Quando eu adquiro um produto e percebo que ele é impróprio para o consumo, eu volto no comerciante e faço ele cumprir o que estabelece o artigo 18, parágrafo 1º, qual seja a devolução do valor, a troca do produto por outro, ou o consumidor fica com o produto e tem um abatimento proporcional. Sim, isso é possível. Sim, nesse caso se entende que o dano foi somente material, o valor do produto. Exatamente. Em si. Né? Então a questão do dano moral, a gente pode dizer que ele entraria e começaria a valer ali, digamos assim, a partir do momento do consumo do produto. Exatamente. E que isso também te gere algum transtorno aí, né? Exatamente. Veja bem, essa é uma das correntes. A outra corrente que a gente tem que vai dizer que não importa se o consumidor fez o consumo do produto alimentício contaminado ou não. A exposição ao risco de dano à sua saúde por si só já garantiria a indenização por dano moral. Ou seja, adquirir um produto contaminado. Na iminência de consumir ele, existe uma corrente no STJ que vai dizer assim, não, esse consumidor... O simples fato de comprar um produto contaminado já geraria indenização por dano moral. Exatamente. Por quê? Porque aqui é levado em consideração a questão do risco. O risco, entende-se que houve uma violação ao direito à alimentação segura e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a indenização por dano moral seria devida. Entendi. Mas, veja bem, isso se faz através de uma interpretação jurídica. Por quê? Porque, a rigor, com base no nosso Código Civil, não haveria um dano. O artigo 944 vai dizer: a indenização mede-se através da extensão do dano. Tá, mas qual foi o dano? Pois é. A rigor não houve um dano. Porque são várias situações, né? Cada caso, obviamente, é um caso. Aí, como nesse caso da aliança, por exemplo, houve o contato do corpo estranho com a boca, porém se percebeu ali, ele não chegou a ter maiores... O dano dele foi até ali. Exatamente. Então tem que medir isso. É um pouco complicado, né? Porque assim, ele já teve contato com talvez um corpo estranho contaminado, não ingeriu, mas teve. Aí outro, daqui a pouco verifica um animal ou um pedaço de plástico, alguma coisa dentro do produto e não consome, mas poderia ter consumido. Aí será que não indenizar por dano moral também cumpre o caráter pedagógico do fornecedor, do produtor, de toda essa cadeia que vem antes do consumidor, né? O que acontece? Quando a relação de consumo ela é estabelecida, esse consumidor ele tem direito a certos princípios básicos, tá? Alguns desses princípios básicos são o direito à segurança, à vida e à saúde. Daí a discussão é justamente essa. Estando na eminência de ter um prejuízo à sua saúde pelo risco, pela falha em toda a cadeia de produção, surgiria esse dever de indenizar. Certo. Na minha concepção, isso faz sentido. Só que legalmente falando, precisaria que algumas arestas fossem adequadas. Porque no ordenamento jurídico, em tese, pela legislação que se tem, não poderia ter indenização. Certo. Porque efetivamente o dano, muitas vezes, ele não se concretiza. Exato. Né? Só o perigo do dano. Bacana, eu acho que foi um bate-papo bem interessante aqui. A gente conversou de coisas bem legais, aspectos bíblicos e jurídicos e tudo mais. E a gente já está chegando no nosso tempo aqui. Eu te agradeço a tua participação. Obrigado. Prazer. E espero te ver mais vezes por aqui também. E vocês acompanhem os nossos programas, os programas antigos aí pelo YouTube aqui da TV Cidade. E até a próxima. Obrigado, até logo.